Obrigado. Dar as boas-vindas para a dona Darlene. Deus abençoe, seja bem-vinda. E Deus fale o coração da senhora, também dos demais nessa noite. Também é um prazer ter a dona Teri conosco. Desta vez ela voltou para ficar, né? Deus abençoe a senhora também. Leiamos, pois, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 16. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos, vamos do 14 até o 16. Vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Esperando o irmão achar com a senhora. 14 até o 16. Diz assim as Escrituras: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Oremos. Pai, obrigado porque o Senhor venceu a oposição de nossos corações, venceu a rebeldia e nos chamou de maneira eficaz para Ti. Nós Te damos graças pela salvação, pela obra perfeita e consumada de Cristo na cruz. Ó Pai, que Teu Espírito nos conduza no entendimento da Tua palavra nessa noite, ilumina o nosso entendimento, dá-nos conhecimento que vem do Senhor. Ensina-nos com a Tua palavra, ajuda-nos a refletir a glória do Senhor em Cristo vivendo em nós, Deus. Que nós possamos glorificar a Ti nessa noite. E em nome do Senhor nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Nós estamos tratando o tema central de Filipenses, que é a centralidade de Cristo. Como uma pessoa centrada, enraizada, tendo Cristo como centro, como a bússola da sua vida, como uma pessoa age, como é a vida dessa pessoa também, como é a vida de uma igreja que tem Cristo como centro. E semana passada nós vimos sobre fazer tudo sem murmurações, nem contendas, e hoje nós também a questão do versículo 15, a razão para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E o sermão de hoje vai tratar como nós vamos viver sem murmurações, como é possível viver sem contendas, como é possível ter um testemunho irrepreensível, sem culpa, no meio de uma geração pervertida. Qual é a solução que Paulo dá para uma ordenança tão séria como essa? Versículo 16: preservando a palavra da vida. Se nós desejamos, amados e amadas, ter algum êxito, ser de alguma utilidade no meio de uma geração pervertida, numa geração corrupta, que é a na qual nós vivemos, nós precisamos preservar. Algumas outras traduções, eu não sei se alguém tem aí, retendo a palavra, e algumas outras mais antigas têm expondo a palavra. É que o verbo seria traduzido do original, ele também pode ser traduzido tanto por reter como por preservar. Só que o reter seria no sentido, era usado quando uma pessoa tinha uma taça de vinho
e ela oferecia para que a outra segurasse, como se fosse uma oferta que você faz. Mas no contexto aqui, e se nós formos entender no contexto geral das Escrituras, trata-se mais de permanecer na palavra, de reter a palavra. Se nós queremos fazer tudo sem murmurações, nem contendas, e outras palavras e outras traduções também contendas poderia ser disputas ou dúvidas, nós precisamos reter a palavra. Vamos para João 6, que nós lemos durante a liturgia, e isso vai nos elucidar melhor. João capítulo 6, que nós lemos durante a liturgia, para nós entendermos que palavra é essa. João 6, do 53 adiante. Vale a pena lembrar o seguinte: na época em que a carta aos Filipenses foi escrita, dos evangelhos só existiam Marcos e Lucas já escritos. Já havia outras cartas paulinas escritas, a epístola de Tiago e umas de Pedro, nessa altura, ano 61 depois de Cristo. Só que antes disso, possivelmente aquela igreja só teria acesso aos manuscritos do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, e alguns escritos apostólicos, e se fosse dos evangelhos, somente o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Naquela época não era todo mundo que tinha o privilégio que nós temos hoje de ter uma porção escrita das Escrituras. Não eram todos que tinham, e também naquela época, principalmente algo que eu estive estudando, é que nem todos que estavam na igreja sabiam ler também. Por isso lá em Colossenses 3,16 fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, e louvando e exaltando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E um comentarista disse que uma das formas que a igreja primitiva usava para reter as verdades era por meio da música, em que ficava gravada na vida das pessoas. Então, quando Paulo diz preservando a palavra da vida, nós podemos aplicar sim as Escrituras no geral, mas de acordo com aquele contexto daquela época, eram as palavras de Cristo que eles tinham o conhecimento. Então nós podemos assumir que possivelmente a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, tinha acesso ao evangelho de Marcos e ao evangelho de Lucas, além do que os apóstolos haviam pregado. E nós vamos saber o que é essa palavra da vida. E aqui no versículo 53, Jesus está rebatendo uma indagação dos escribas e fariseus, porque Jesus havia afirmado que ele era um tipo de alimento, ou ele é um tipo de alimento. E aí eles perguntam no versículo 52, como pode este dar-nos de comer da sua própria carne? Eles não estavam entendendo o que Jesus estava explicando. E aí, versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Palavra da vida. Vamos continuar. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, relembrando o maná no deserto. E contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E aí ele é dito que ele ensinava na sinagoga, tem um interlúdio, e aí quando fala no versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E aí Pedro, quando indagado pelo Senhor, ou os discípulos, mas Pedro responde, versículo 67, perdão. Então perguntou Jesus aos 12, mas um vai se manifestar: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Porque muitos não suportaram, e eram discípulos, não gostaram do que ouviram o Senhor dizer. E aí no versículo 68, Pedro responde o seguinte: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido
e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, o que significa, também no contexto de Paulo, mas agora pegando isso que o próprio Senhor disse, preservar a palavra da vida. Preservar a palavra da vida não é simplesmente crer, mas é especialmente conhecer este Deus da vida. Se uma pessoa ela não tem o conhecimento de Deus, se uma pessoa não se relaciona com Deus, ela não tem vida e consequentemente as suas ações vão ser iguais a de uma geração pervertida e corrupta. Paulo, ele dá uma orientação, que vocês não precisam abrir lá em Filipenses, eu vou abrir, mas nós vamos tratar mais aqui em João. No versículo 13 e 14, ele fala para a igreja desenvolver a salvação. Depois daquela explanação da exaltação de Cristo por meio da humilhação, ele diz no versículo 12 o seguinte: olha, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. A outra incumbência que ele dá também é fazer tudo sem murmurações e nem contendas. Mas como nós vamos desenvolver a salvação e como nós vamos realizar as tarefas diárias, porque eu disse fazer tudo, como que nós vamos fazer isso? É necessário preservar a palavra. Porque, irmãos, nós precisamos cuidar, porque o inimigo ele quer nos pegar nas pequenas coisas que nós não damos atenção. Detalhes que podem manchar o testemunho. Como é dito, vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração. Como que nós vamos proceder retamente no meio de trevas? Porque diz, resplandecer como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. A resposta da preservação, nós vamos ver o que é essa palavra da vida. A palavra da vida é Cristo. Não é simplesmente as Escrituras, é o próprio Senhor. Mas de que maneira isso vai ser transformado em algo prático nas nossas vidas? Vamos para João 17:3. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3. Vida eterna não é, em primeiro lugar, viver eternamente. Porque nós vimos, não sei se foi aqui ou foi em algum outro lugar que eu preguei, que depois da morte, alguns existirão eternamente e outros viverão eternamente. Aqueles que vão viver eternamente são aqueles que estarão na presença de Deus, que é a vida. Aqueles que existirão eternamente são aqueles que estarão no inferno ou no lago de fogo, recebendo aquilo que eles quiseram a vida toda. Eles quiseram viver uma vida sem Deus e vão passar a eternidade sem Deus, mas eles não vão viver porque eles não estarão tendo comunhão com a vida. E aqui nós precisamos entender que vida eterna, em primeiro lugar, é o que o Senhor diz aqui no versículo 3 do capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A maneira de nós preservarmos a palavra da vida é buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos viver uma vida divorciada desta verdade. Vida cristã, não existe vida cristã divorciada de Cristo. Não existe um cristão que vive sem querer conhecer o seu Senhor. Porque cristianismo é o sistema de Cristo. É a vida de Cristo. E certa vez eu li algo que faz muito sentido. Só uma pessoa que pode viver a vida cristã, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu e você só vivemos a vida cristã na plenitude do Espírito, quando Cristo está sendo espelhado, ou quando Cristo está sendo manifesto, quando Deus diariamente, pela obra que Ele tem disposto desde o dia da salvação, aquele que começou a boa obra em vós há de terminar até o dia de Cristo Jesus, de nos conformarmos, de nos deixarmos de nos deixar na forma que o Filho dele tem,
de nos aperfeiçoar e nos adequar ao caráter de Cristo. Mas isso, irmãos e irmãs, acontece por meio do conhecimento do Senhor. Isso não vai acontecer sem ler as Escrituras, sem orar, sem ter comunhão, sem as coisas necessárias para uma vida cristã normal. E se nós formos ver hoje, irmãos, as igrejas, eu tenho que falar de um modo geral, porque nós precisamos ter um contraste do que eu estou tentando dizer. Se você pega talvez o folheto ou a programação semanal de um culto de algumas igrejas, o nome de Cristo não aparece. Busca pelo milagre e cura e todas as coisas que se referem ao que eu devo ter, quando na verdade a vida cristã se refere ou se resume em nós crescermos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, intimamente, pessoalmente, nos relacionarmos com Ele. O conhecimento de Cristo tem que ser um tesouro para mim e para você, porque foi para Paulo. Olha o que ele diz lá. Agora vamos voltar para Filipenses capítulo 3. Eu não vou detalhar tudo, porque isso daí vai ser tema de exposição mais para frente, mas para nós entendermos no contexto de Filipenses o que é preservar a palavra da vida. Filipenses capítulo 3, os versículos 7 em diante. Mas o que para mim era lucro, capítulo 3, 7, mas o que para mim era lucro, versículo 4 até 6, Paulo ele apresenta o currículo dele, as qualificações, quem ele era, aquilo que poderia ser de grande valia no meio onde ele vivia. As pessoas iriam dar crédito a ele, iriam respeitar a ele. E aí no versículo 7 ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade, ao superlativo aí, a acentuação, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Note que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, nunca enfatizou sinais e maravilhas e operações, mas o que ele enfatizava era a pessoa conhecer o Salvador. A sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor. E aí entra uma questão: você pode se deleitar com as verdades de Cristo, mas somente com o amor por Ele, amor a Ele, você deixará tudo para querer somente a Ele. Querer ir para o céu, vou reformular, querer fugir do inferno, não é sinal de vida espiritual. Porque se você chegar para qualquer pessoa aí, com boa sensatez, você quer ir para o inferno? Não, eu não quero. Ninguém quer ir para o inferno. Mas querer conhecer e se entregar para o Salvador, diferente de querer ir para o céu. Céu é uma consequência, não é causa. Desejar conhecer a Cristo somente, isso é sinal de vida espiritual. Todos podem querer fugir do inferno, mas nem todos querem abraçar somente o conhecimento de Cristo. Desejam algo mais. Cristo para mim não é suficiente. Tem alguma bênção para que eu carregue? Tem alguma cura que seja realizada? Tem algo desse tipo? E quando nós lemos isso, Paulo dizendo: meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, e algumas outras traduções têm esterco. Não sei se aí tem. Para ganhar a Cristo. Preservar a palavra é ter um amor intenso pelo Senhor, de maneira tal que você vai considerar tudo como perda para querer ter Ele como o bem maior na sua vida. Nós estamos tratando de manhã em Marcos sobre Jesus conversando com um jovem rico. E no decorrer da conversa, quando Jesus o questiona a respeito dos mandamentos, ele fala: Senhor, eu tenho observado isso desde a infância. Jesus só fala de mandamentos em relação ao próximo. Mas aí Jesus ele aponta um que é referente a Deus, que é a questão da idolatria. Adorará somente ao Senhor teu Deus. Como nós sabemos disso? Porque Jesus fala assim para o jovem: olha, vai, pega tudo o que tens
Porque Jesus se identificou como Deus antes. Como você me chama de bom? Bom é um só que é Deus. Você está me reconhecendo como Deus? Então, se você está me reconhecendo como Deus, você vai atender a minha vontade. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e aí você terá um tesouro nos céus, que é Ele próprio, Cristo, e aí você vem e me segue. Amados, Cristo é o tesouro do Evangelho. E preservar a palavra da vida eterna é entesourar Cristo acima de todas as coisas e desejar ter o conhecimento dele acima de todas as coisas. Quando nós ficarmos presos e envolvidos e atraídos pela glória de Cristo, nós não vamos ter espaço para murmurações. Nós não vamos ter espaço para disputa do meu jeito, da minha forma, do meu querer. Nós vamos andar na retidão, na luz da glória do Senhor. As pessoas vão ver o nosso testemunho e vão se perguntar: por que você vive assim? E, pela graça de Deus, nós vamos poder dizer: eu vivo assim porque Cristo vive em mim. E é isso que nós, como igreja, precisamos entender. E era isso que Paulo queria passar para a igreja de Filipenses, aos Filipenses. Aquela igreja estava tendo algumas disputas, tinham pessoas brigando por autoridade, brigando por a minha vontade, o meu jeito, a minha forma. Quando Paulo ele estabelece: não existe isso, nós temos um Senhor, nós temos um a quem Deus exaltou sobre todas as coisas, e não existe mais nenhum outro exaltado ou exaltada dentro da igreja que mereça tal adoração a não ser Ele. Você conhece esse Senhor? A razão de Paulo dizer para nós preservarmos a palavra da vida, primeiro concernente a Ele, no versículo 16, para que no dia de Cristo, o dia em que nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e aqui tem uma divisão, muitos associam o tribunal de Cristo com o grande trono branco, outros dizem: não, o tribunal de Cristo é quando os crentes vão ser julgados pelos galardões, 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios capítulo 5, e onde haverá perdas e ganhos de galardões, onde nós vamos prestar contas da nossa mordomia, como nós somos dispenseiros de Deus, como nós administramos as coisas na casa de Deus. E particularmente essa posição que nós temos seguido aqui: crente não vai aparecer no grande trono branco. Lá só serão aqueles que rejeitaram o Senhor e só vão ter a resposta da condenação eterna. E quando nós comparecemos no tribunal de Cristo, a nossa obra será julgada entre... Vamos para 1 Coríntios 3, para nós sabermos que tipo de julgamento as nossas obras terão. 1 Coríntios 10, capítulo 3, versículo 10 em diante. Nós precisamos entender o contexto aqui. Paulo está falando sobre os galardões, e no versículo 10 ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento, 2 Coríntios 3:10, 1 Coríntios 3:10, perdão, eu estava lendo por esse segundo, 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor. Então a sua vida é um tipo de construção. E a base tem que ser as palavras de Cristo. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento, aí é o seguinte: é o que você vai fazer com base no fundamento, ou como você vai reagir com base no conhecimento que você tem de Cristo. Se alguém edifica, constrói e se alicerça sobre o fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, isso o fogo não destrói. Ou madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo.
e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E o galardão são coroas. Os galardões são coroas. Nós vamos ver isso depois. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Nós vamos procurar entender o que é essa questão do fogo. Vamos para Apocalipse capítulo 1. Muita gente pensa que o crente vai ser salpicado. Não. Capítulo 1, versículo 12. João ele tem a visão e Cristo está ditando algumas coisas para ele. E aí o versículo 12 diz assim, no capítulo 1 de Apocalipse: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Preste atenção. Os olhos como olhos de fogo. Aí, como nós vamos entender isso? Capítulo 2. Só vou ler o versículo 2 do capítulo 2, aí você pode perceber isso em todas as cartas que foram escritas às igrejas ao Apocalipse. Depois eu vou dar a explicação. Conheço as tuas obras. Simplesmente isso que eu quero ressaltar. Todas as cartas começam: conheço, conheço, conheço. A interpretação que tem mais plausível para esta questão do fogo no dia de Cristo é que o Senhor vai perscrutar e vai julgar qual foi a real motivação de você ter feito o que fez, com base no conhecimento dele. Ser salvo pelo fogo é ser salvo por esse julgamento, os olhos de fogo, o olhar daquele que conhece todas as coisas. Eu e você estaremos diante de Cristo e Cristo vai julgar tudo aquilo que nós fizemos, não a qualidade, a motivação. Foi para a glória dele? Foi para se aparecer? Foi para ser vingativo? Foi para quê? Por que você faz o que faz na sua vida? Cada coisa, cada detalhe. E se 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, meus amados irmãos, fugiu o versículo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas comer e beber são as coisas mais básicas da vida. Qual é o princípio? As coisas básicas da vida, até as maiores, tudo deve ser para a glória de Deus. E a razão de Paulo estar dizendo isso em Filipenses é que preservar a palavra de Cristo vai redundar numa prática correta. Porque quando você estiver lá, diante dele, aquilo que vai permanecer é aquilo que você fez baseado no conhecimento de que somente a ele toda a glória. Somente a Cristo deve ser devotada toda a glória. Todas as coisas devem ser feitas para o engrandecimento dele, para o reflexo da glória dele. Qual é o resultado? Para aqueles que não preservaram a palavra da vida, que não fizeram todas as coisas para a glória de Cristo e nem tiveram a glória de Cristo como a busca principal de suas vidas. Versículo 16. Paulo ele vai dar algo concernente a ele, mas eu vou dar uma aplicação nessa verdade. Vou ler o versículo 16 todo. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Correr em vão e se esforçar inutilmente. Lembra que nós lemos no início de 1 Coríntios que fala: eu corro de acordo com as metas. Então o atleta, a figura aqui é de um atleta que está numa competição. Você está numa competição. Você é um atleta. A mesma expressão é usada em 2 Timóteo capítulo 2. Também o atleta, tudo se domina. Ele
se controla. Você está vivendo uma vida que no fim você vai ver que foi inútil a forma como você conduziu a sua vida? Você está fazendo as coisas de maneira relaxada, sem cuidar com a glória de Cristo, de maneira que quando você estiver diante dele, você vai entender, foi tudo em vão. Foi tudo em vão. Não espere até aquele dia para perceber isso.